Gratidão. E aqui uma pergunta, quando acontecerá, né, um contato aberto? E se acontecerá? Será que vai acontecer mesmo? E como a gente deve atuar, né? Então, o que vai acontecer, né, quando um contato com os nossos irmãos, com a nossa família acontecer, né? Então, por que a gente teme tanto isso, né? A gente fala, nossa, mas isso não é a nossa família? Se é a nossa própria família, por que temos tanta resistência, né? Então, quando acontecerá, como acontecerá, ninguém sabe, né? Então, ninguém tem essa informação. Mesmo, né, os seres mais evoluídos, com nível de consciência mais elevado, né, eles não têm a certeza, né, do como acontecerá, nem quando. Porque o quando, né, no nosso tempo aqui, na nossa visão de tempo, nessa terceira dimensão, é um pouco diferente, né, ou bastante diferente do tempo do agora, né, do espaço, da ausência do espaço-tempo, que é o momento onde aquilo culmina. Então, na verdade, quando vai acontecer, como vai acontecer, a gente mesmo vai percebendo. Então, cada um de nós que está fazendo o seu próprio processo interno está percebendo, né, o que está se aproximando, está reconhecendo, né, seus próprios mentores. Isso tudo começa a ser trabalhado. Então, tudo isso é uma preparação. Então, a preparação para o contato não é uma coisa que a gente vai sentar, né? E vamos todos sentar em volta de uma mesa agora e vamos nos preparar porque vai abrir o cenário e todos eles sairão, né, de dentro de algum lugar para interagirmos, né? Então, isso é uma visão equivocada, né, que a gente tem, que a gente cria na nossa mente humana, essa visão de que são seres que vão, descem, né, das suas espaçonaves, e aí a gente começa a interagir, e como é que a gente vai fazer isso? Então, na verdade, o contato com as nossas famílias, ele é interno, tudo começa de dentro para fora. Então, a manifestação desse contato, ela começa a acontecer, em primeiro lugar, internamente. Então, a gente precisa reconhecer quem somos. Então, todo o processo de expansão de consciência nada mais é do que a preparação. A preparação para a gente entrar em contato com a nossa própria família de alma, né? E entrar em contato com outras civilizações. Então, o novo mundo, né, o mundo que nós estamos criando, é justamente um mundo onde a expansão de consciência é necessária para que a gente possa viver essas experiências. Para a gente poder viver essas experiências, isso precisa estar na nossa consciência, senão não tem como refletir fora. Então, tudo aquilo que eu não tenho consciência de ser, não pode aparecer no meu mundo. Então, se eu não acredito que existe família de alma, se eu não acredito que eu tenho, né, o meu guia, o meu eu superior em algum lugar, né, se eu não acredito em Deus, né, se eu não acredito nessa divindade, nessas potencialidades, nessas capacidades, nessas energias mais amplas, não está presente na consciência. Então, a experiência não pode acontecer. Então, primeiro, a gente tem que se tornar consciente disso, que isso é possível. Então, isso começa a se apresentar na nossa consciência. E isso nada mais é do que são energias, são frequências, vibrações que vão começar a adentrar no nosso mundo para que a gente se torne consciente disso, para que a gente comece a ver isso, para que a gente comece a interagir com isso. Porque sem a interação não existe a experiência. Então, vamos imaginar uma humanidade toda inconsciente, né, que não acredita, né, nessas coisas, né, como costumam chamar. E aí, de repente, vem uma aparição em massa, né, um contato gigantesco com seres de diversas galáxias. Como isso aconteceria? Como poderia ser algo assim? Não poderia, porque estaria ferindo o livre-arbítrio dos seres humanos. Então, o ser que não acredita, ele não vai ver, não vai interagir, porque não está presente na consciência dele. Então, hoje, vamos imaginar que existem, né, hoje, milhares de seres que estão no planeta que não pertencem a esse planeta. Eles são de outras órbitas, de outras galáxias, de outras estrelas, enfim, de outras origens que estão a serviço no planeta. Mas quantas pessoas interagem com esses seres
têm consciência disso, fazem experiências com eles, normalmente, como outro ser humano qualquer, só que de uma outra origem, mas está em corpo humano vivendo isso, né? Alguns podem estar não em corpo humano, né? Podem estar nos seus corpos originais, mas de alguma forma se apresentam de uma forma que acaba se misturando com os humanos e os humanos nem percebem. Muitas vezes um humano está conversando com uma pessoa que está do lado dele, né? E esse ser humano que está do lado dele é de outro, ele tem uma outra origem, mas também não percebe. Por quê? Porque tudo é a mesma coisa, gente, né? Então a gente tem que desmistificar isso, né? Desmistificar isso. O que é, quem é da Terra? Não tem, né? Todos nós viemos de algum lugar. Então, mas não sabemos, né? Então quem está consciente disso está passando pelo processo, está se tornando mais consciente disso, já está irradiando outra vibração. Por quê? Porque a vibração do ser interno começa a mudar a vibração do corpo físico. Então o ser começa a emanar outra vibração, justamente por isso que a gente tem a elevação de consciência. Por isso que a gente tem a possibilidade de consolidar outras linhas do tempo. Senão as linhas do tempo não apareceriam. Né? Não apareceriam porque todos os seres têm a mesma vibração, vivendo na mesma frequência, fazendo a mesma experiência repetitiva de terceira dimensão. Então o contato interno é a primeira coisa que tem que acontecer e a gente tem que experienciar isso, cada um de nós, para sentir como é viver a experiência e perceber o quanto é possível. Né? Então quando a gente faz isso, aí a gente entra nos outros níveis, né? Percebe que somos seres multidimensionais, começamos a acessar outras realidades e aí a gente começa a interagir com outros mundos. Então essa interação, ela vem antes. Por isso que a expansão, a transição do planeta, ela passa por várias etapas. Por quê? Porque sem a purificação da mente, a etapa anterior, que já aconteceu fortemente, da purificação mais intensa, sem isso, a mente não concebe. Então ela vai falar sempre que não é possível. Isso é filme de ficção científica. Quem são esses caras? Que cores eles têm? O que eles fazem? Né? O que eles vão acabar com a gente? Então todos esses mitos, né? Todos esses mitos são criados pela mente. Então, com a falta de conhecimento e a falta de disseminação dessas informações, com a naturalidade necessária, né? Por isso muitos seres, né, como nós encarnados, falando dessas coisas para tirar da frente esse medo, esses mitos, todas essas coisas que nada tem a ver com a evolução humana. Porque como é que a gente vai falar de evolução humana se não houver uma mistura de raças, uma diversidade grande, né, de seres de vários planetas? Não há evolução, porque todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo batendo na mesma tecla, ninguém vai sair do lugar. Todo mundo usando as mesmas tecnologias, né? Tecnologias arcaicas que não funcionam, que já estão obsoletas, e o planeta vivendo isso milhares de anos, ele vai ficando para trás dentro do universo. Ele vai se tornando um planeta cada vez mais atrasado. Então, sem os seres mais conscientes, que significa mais consciente, mais evoluído. Então, quanto mais consciente uma pessoa se torna, maior a sua percepção, mais elevado o seu nível de consciência, e ela então tem mais acessos. Não quer dizer que ela é melhor que a outra. Ela só tem mais acesso, por quê? Porque ela está empenhada no seu processo evolutivo, e quanto mais ela se empenha, mais amplia, quanto mais amplia, mais acessa. Então essas frequências, elas não vêm assim, né? Jogo para você e falo, olha, tô te mandando aí umas frequências aí embaixo, vê se dá um jeitinho, né? Vê o que você faz com ela, tem umas coisas aí dentro. Não funciona assim. Por quê? Porque a gente tem que sintonizar a nossa antena. Então a gente tem que estar em sintonia com isso. Quando a gente entra em sintonia com uma informação, recebemos a informação porque aquilo é para a gente. Então aquilo está chamando, está falando, olha, você está preparado para receber essa informação. Agora você vai fazer determinada coisa com ela. Então isso vem
do nosso eu superior, que está conectado a uma família maior, né? A uma egrégora e tudo isso que a gente vai se conectando, se coligando. Então, quando as pessoas ficam praticamente fora desse circuito, o que é ficar fora desse padrão energético? É ficar à margem da realidade. Então, quando eu estou num padrão energético de terceira dimensão, o tempo todo, então eu estou lá, fuçando, ver o que eu faço, controlando. Será que vai sair? Será que vai sair aquilo? Que notícia vai sair? O que vai acontecer? A gente entra no padrão que não é o padrão de consciência, padrão energético de consciência mais elevado, que considera que aquilo que você quer pode não vir da forma como você deseja. Por quê? Porque você tem que ser quem você é para que aquilo, de alguma maneira, faça parte do seu mundo. Por quê? Porque a gente não pode buscar as coisas lá fora na marra. Elas precisam estar em alinhamento vibracional com quem somos. Então, quando a gente entende e modifica esse processo para o ser, né? O ser, aí as informações, as coisas começam a chegar. Então, a expansão de consciência começa a acontecer e a vida começa a mudar. Então, o nosso mundo deixa de ficar restrito a uma terceira dimensão e passa a ter mais graça, né? Mais leveza, porque você vai acessar outras coisas que você não estava consciente. Não que elas não existissem, mas não estávamos conscientes, porque a gente estava acessando uma faixa de frequência baixa. Então, o contato, ele está. O que acontece? Tudo é monitorado de alguma maneira através das frequências. Então, quantos seres, entre aspas, o quanto, estão preparados para um contato direto? Então, amanhã, vamos imaginar, né? Vamos fazer um exercício. Amanhã, então, vi uma notícia agora, divulga-se essa notícia e fala, amanhã acontecerá o contato em massa de todos os seres, etc. Vai acontecer. E aí? Estamos preparados? Será que a gente está preparado? Ou será que a gente não vai dormir a noite inteira? Pensando, meu Deus, como é que vai ser esse contato? Será que vai ter café da manhã, né? Como é que vai ser, né? Então, o que a nossa mente vai interpretar, conceber disso? Não pode interpretar nem conceber nada. Por quê? Porque ela precisa ser preparada. Então, a expansão de consciência é o preparo da nossa mente para conceber uma realidade mais ampla. Então, eu falo, agora sim, não, estou entendendo, somos seres multidimensionais, eu estou acessando isso, eu estou percebendo aquilo. Então, estou num processo interno, eu estou me preparando. Por isso que toda a instrução superior é preparar. O tempo todo você tem que se preparar, fazer o seu processo e estar pronto. E você continua fazendo isso. E você sempre está pronto em algum nível, que é o reconhecimento de quem você é e de que existem outras civilizações que você vai interagir em algum momento. Então, é inevitável, porque se nós estamos interagindo internamente, o que está dentro tem que se manifestar fora. Então, não tem nenhuma mídia, nenhuma notícia, nada pode impedir. Por quê? Porque se estamos contactando internamente, isso tem que se projetar no mundo externo, porque isso é uma lei. Né? Então, aquilo que a gente sente dentro, né? Você está ali, você está sentindo agora, daqui a pouco se projeta fora aquilo. Por quê? Porque começa sempre no visível, no mundo interno, e vai para o mundo externo. Então, essa construção da realidade, ela é dessa forma que ela acontece. Por isso que a construção da realidade tem que ser consciente. Porque muitas vezes a gente tem pensamentos, sentimentos inconscientes e ele vai projetar lá fora a bagunça. Então, quando a gente está consciente, está nesse trabalho interno, a gente vai elevando a frequência e vai percebendo o que está vindo. Então, o que está vindo? Está vindo que está chegando um momento que é inevitável a essa apresentação, né? Ou seja, que todos saibam disso. Porque todos têm que ter a mesma informação. Agora, como vão receber, como isso vai se dar, quando vai se dar, não temos essa informação, mas a percepção mostra que estamos numa linha de
limite, né? Por quê? Porque como muitas pessoas já estão vivenciando isso, quanto mais pessoas vivenciando isso, mais isso tem que se projetar no mundo externo. E essa é o que a gente pode chamar a segunda vinda de Cristo, né? Podemos chamar isso de segunda vinda, como costumam falar aí, né? Vem a segunda vinda. O que é a segunda vinda? A segunda vinda é nós mesmos reconhecermos, né, o Cristo interno, mas reconhecermos que no caso Jesus, que despertou o Cristo, ele não era da Terra, né? Então ele não era. Ele era de outra órbita. Então, o que significa isso? Né? E o que significa a associação de Jesus com as naves? Significa que um processo mais elevado precisou acontecer para tentar demonstrar para os seres humanos que eles nunca estiveram sozinhos e que o planeta não existe só o planeta Terra e que não existe só essa civilização. Então, essa segunda vinda não é que ele vem, né, cavalgando, alguma coisa assim, mas é o reconhecimento de quem somos. Então, o que acontece quando somos confrontados por uma civilização, por outras civilizações? A gente vai se encontrar com nós mesmos, né? Então, por isso que nós precisamos estar preparados em termos de quem somos e o nosso próprio alinhamento interno. Então, o que é a recomendação principal? Alinhar-se com a própria frequência. Por quê? Porque a frequência desses seres mais elevados é infinitamente superior à nossa. Por isso que o planeta todo está se elevando, né? A transição planetária eleva a frequência do planeta, faz os seres trabalharem seus processos internos para que tudo vá se elevando, para que a gente possa conceber algo assim, fazer essa experiência interna antes da externa, entre aspas, né? Mas que a gente vivencie a possibilidade internamente, então externamente a gente vai falar, ok, aquilo não vai ser uma repercussão, um choque, nada disso. Pelo contrário, vai ser o reconhecimento visível do invisível que já vinha acontecendo. Então, o contato nada mais é do que a gente perceber que a origem, né, e o destino existem, em função de que nós mesmos escolhemos estar aqui na Terra nesse momento da transição planetária. Então, o que é o culminar da transição planetária? O ápice da transição planetária é a manifestação de uma linha do tempo de quinta dimensão, onde o ser reconhece que ele é um ser espiritual fazendo uma experiência física. Mas como é que ele vai reconhecer essa experiência, esse ser espiritual, esse ser divino? Ele só pode reconhecer o ser divino se ele se tornar divino. Ou seja, se ele passar pela sua própria transformação interna e acessar esse ser maior. E quando ele acessa esse ser maior, ele vai obrigatoriamente descobrir que existe vida, né? Que a vida que guia ele está em algum lugar. Que o eu superior dele não é uma coisa deslocada dele. Né? Então, essa frequência do espírito sobre a matéria é a que tem que começar a predominar. Por isso que a gente tem aquela sensação de mudança de frequência, mas ainda não consegue perceber qual que é, quem que é quem. Por quê? Porque a frequência do nosso eu superior, do nosso espírito, é mais elevada do que a nossa física. Mas quem já experienciou toda essa movimentação já entendeu que não está sozinho, né? Que não poderia ser um ser físico, não poderia ser um personagem fazendo uma experiência espiritual. Não é um ser físico que faz a experiência espiritual. É um espírito que sempre esteve presente, que está sempre esteve, sempre foi espiritual, sempre, desde sempre, fazendo uma experiência física. Então, esse reconhecimento, ele tem que acontecer por uma grande parte da humanidade antes da manifestação disso de uma maneira
massa. Então, existe uma quantidade de pessoas que eleva, fazendo isso, eleva a frequência do planeta, e então essa realidade desce. Isso se torna possível de ser manifestado. Por quê? Porque aí, como essa grande quantidade de pessoas já está fazendo esse processo, não importa em que estágio, mas ela já está mais consciente disso, vai ajudando outras. E essas pessoas que estão fazendo isso já são as pessoas que servirão de canal para a manifestação disso na matéria, ou seja, é um canal que os irmãos utilizam para se projetar. Então, eles utilizam os canais de pessoas que escolheram estar encarnadas nesse momento para se projetar, para se manifestar. Então, quem está falando? Muitas vezes são vários que falam através de nós. Por quê? Porque é uma comunidade. Né? Então, cada orbe, cada planeta, cada origem tem N seres coligados fazendo esse trabalho para disseminar esse conhecimento de uma forma normal, comum, né? Para que mais pessoas tenham acesso. Por que antes isso não acontecia? Porque não era o momento. Quando vai acontecer o contato em massa? Quando for o momento. Então, tudo é assim. Né? Por quê? Porque quanto mais a gente vai fazendo esse trabalho, mais fácil vai ficando para a gente compreender. E aí culmina na manifestação. É como se a gente recebesse agora algo que a gente não está preparado. Então eu falo, Tó, isso aqui é para você. E muda completamente a sua vida. Eu vou te entregar agora esse pacote aqui, só do que é isso? Nossa Senhora. É um pacote de mudança que hoje você dorme uma pessoa e amanhã você acorda outra. Totalmente diferente. Você fala ali, meu Deus, não tem nem a mínima condição, né? Você acorda diferente no sentido completo. Ou seja, sua consciência muda 100%, você vai passar a enxergar, você enxergava 5%, você vai enxergar 80%, você vai entrar em surto. Por quê? Porque você não está preparado para algo assim. Então, a consciência, ela vai aos poucos fazendo esse trabalho de permissão, e esse trabalho vai moldando a nossa vida física. Até que culmina num ponto em que a gente, ok, não, tudo bem, agora é normal isso. Né? Então, você vê a quantidade de informações nas mídias sobre extraterrestres, mas é gigantesca. Isso demonstra que mais e mais pessoas estão interagindo. Por quê? Porque a manifestação das notícias é uma resposta, é um efeito. É um efeito do trabalho interno de muitas pessoas que já está sendo projetado lá fora. Então, entre a notícia de que isso é possível e a manifestação de que é real, é uma distância para o mundo superior, não existe. É como se já tivesse acontecido. Mas para nós, dentro dessa limitação de espaço-tempo, ainda estamos engatinhando, né? A gente fala, quando é que vai ser? Porque estamos engatinhando, porque existe o espaço-tempo e existe a resistência humana. Então, se nós tivéssemos uma quantidade de pessoas que já aceitam que isso é natural, que tudo bem, isso já teria acontecido há muito tempo. Só que não é uma questão de a humanidade aceitar ou não, é uma questão que existe todo um sistema por trás de tudo isso que precisa trabalhar, que precisa ser trabalhado para que isso possa ser revelado. Então, a segunda vinda, né, como se diz, nada mais é do que a gente mesmo reconhecer quem somos. E quando a gente começa, cada um de nós faz isso, estamos contribuindo para que essa comunidade, para que esses seres possam se apresentar e que isso possa acontecer. Quando a gente diz, não quero isso, não, isso não é para mim, isso eu não sei, a gente está afastando essa possibilidade. E estamos de novo mergulhando na mesma linha de tempo. Então, a linha de tempo de quinta dimensão, ela vai trazer conexão com as outras civilizações. Por quê? Porque estamos falando de espiritualidade. Quem está lá dentro? Todos os seres do universo. Né? Quem que é o grande espírito?
São os seres que despertam, se conectam, se coligam a outros que já estão despertos, em vários níveis de frequência, etc. Então, isso tudo vai descer para a linha de tempo da quinta dimensão, para que eles possam viver essa grande família. Então, o objetivo é esse, é a gente desmistificar essa separação. Quando a gente percebe que não existe separação entre quem somos, né, e nosso eu superior e nós mesmos, e começamos a nos unir, a gente está separando a questão da terceira dimensão, a gente está retirando o véu da separação e está se unindo. Então, a quinta dimensão é a união do ser físico com o ser cósmico. E assim acontecerá, em algum momento, a manifestação física dos seres que estão coligados a cada um de nós. Né? Não quer dizer que, então aí vem todo mundo, né? Vai fazer uma mesa redonda. Né? O que acontece é a possibilidade que se torna real. Então, aquela história da física quântica, né? Você tem infinitas possibilidades. Aí, de uma possibilidade, sai uma probabilidade. Da probabilidade, uma acontece, se manifesta. Então, qual a probabilidade de acontecer isso? É gigantesca. Né? Não podemos afirmar que é 100%, mas é 90% pelo menos. Né? Por quê? Porque se estamos imbuídos disso, estamos nos conectando a isso, grande parte já está fazendo isso. Ela tem que se manifestar para se consolidar. Tem que se manifestar para se consolidar. Por quê? Porque a realidade que nós estamos criando, ela precisa se manifestar através de nós, através do nosso corpo, e a gente precisa ver ela e vivê-la. Então, a quinta dimensão, estamos numa consciência num nível mais sutil, mas é visível para todos aqueles que estão nesse mesmo nível. Né? Não é uma realidade, não é uma imaginação. Né? Então, muitas pessoas falam, mas isso aí parece imaginação, parece sonho. Não, aquilo que aparece no sonho é a realidade, só que está num outro nível. Né? Então, muitas pessoas sonham com esses seres. Por quê? Porque é a forma que eles têm de se apresentarem para aquela pessoa, para que ela possa viver a experiência antes da manifestação no mundo do efeito. Né? Então, sem essa experiência, a gente sempre vai achar que é impossível. E os sonhos também só se apresentam para os seres que estão disponíveis. Né? Então, isso aqui é importante. A gente está disponível para o nosso processo interno, a gente está disponível para o processo evolutivo, a gente realmente quer isso, a gente quer aprender o que a gente quer. Por quê? Porque daqui para frente não existe mais esse mundo onde a gente vai buscar alguma coisa ou vai ficar fantasiando o personagem. Então, nós vamos colocar máscaras no personagem, vamos ficar caminhando, eu sou a consultor, o outro é o mestre, não sei do que e tal. Todos nós temos as nossas profissões, mas a quinta dimensão não é uma vida de profissão, é a vida manifestada através da forma. Então, quem somos precisa vir, precisa emergir. É a primeira coisa. Como você vai fazer, como você vai viver, isso é consequência. Mas se a gente não estiver integrado com quem somos, temos contatos com outras civilizações, o que nós vamos viver? Né? Nós vamos fazer o quê? Né? Vamos olhar as outras civilizações mais evoluídas, com tecnologias e tudo, a gente fala, meu Deus, e a gente aqui? O que a gente faz? A gente vai se sentir, meu Deus, não sei nem por onde começar. Por isso que agora é o momento de a gente se trabalhar internamente, porque no momento que a gente se defronta, né, se confronta com civilizações que estão muito mais adiantadas que nós vamos nos sentir uma coisinha, se não estivermos preparados emocionalmente. Por isso que o preparo emocional ele é fundamental e energético para a gente suportar, não no sentido de força, nada, mas de domínio, né? De autodomínio.
Porque senão as pessoas vão falar, e agora? Eles vão tomar nossos empregos? Eles vão fazer, eles fazem tudo, eles sabem tudo, o que a gente sabe, né? E aí como é que vai ser? Então por isso que todo esse processo já vem acontecendo há muito tempo, para que a humanidade se preparasse internamente, fosse fazendo seus trabalhos, etc., para se nivelar, para se igualar, porque somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Né? Então, os nossos irmãos não são melhores que nós, ao contrário, fazemos parte da mesma família. Então, o que eles querem é que a gente entre nessa mesma vibração para que a gente suporte e compreenda a mesma linguagem. O que eles estão falando? Né? O que é uma tecnologia dessa? Como é que funciona? O que é um contato? Né? A gente se comunica diretamente, não precisa fazer esses vídeos, nada disso. Como é que vai ser a comunicação com eles? E a comunicação dentro de um sistema desse? Obviamente que é outra, né? É muito mais direta, mais fluida, mas a gente não sabe. Só que isso vai acontecendo aos poucos, porque o nosso cérebro, o nosso coração, todo o nosso mecanismo tem que ser trabalhado para a gente conseguir ter uma comunicação mais elevada. Porque acaba sendo uma comunicação intuitiva, telepática, e às vezes é um sinal mínimo que acontece e a gente já entendeu o que significa. Né? Então, todos esses cursos, tudo isso, muitas coisas acabam não sendo necessárias dentro de uma comunicação cósmica. Né? Mas não sabemos como isso vai se dar, quando vai se dar. Por quê? Porque tudo tem que estar preparado. Né? E o principal de tudo isso é não prejudicar ninguém. Não prejudicar ninguém. Então, não importa se você está inconsciente ou está consciente, não interessa. Importa que ele não pode ser prejudicado. Né? Obviamente que aquele que não quer, né, aquele que está resistente, etc., ele não vai receber, porque não quer mesmo. Mas aquele que está no seu processo, mas que não chegou o momento, ele não pode ser prejudicado, né? Porque não chegou o momento dele, não está no momento dele. Mas essa informação, de alguma maneira, vai ficar disponível para ele. Por isso que a ideia do contato ele tem que acontecer de uma maneira que todos tenham a segunda vinda de Cristo, que todos tenham o acesso. Todos. Não fique ninguém de fora. Porque mesmo se aquela pessoa não despertou, vai despertar o que estágio ela está, não importa, ela vai receber aquela informação, vai receber aquela energia, para no momento dela aquilo emergir, aquilo acontecer. Senão, novamente a pessoa vai ficar repetindo, ou em outros planetas, quer que seja a terceira dimensão de novo, sem essa informação. Porque, vamos imaginar, ela sai daqui, não tem mais frequência de terceira dimensão. Tudo bem, ela vai fazer experiência de terceira dimensão em outros planetas de terceira dimensão, mas ela vai levar o contato que aconteceu em massa, por exemplo. Então, ela vai levar essa informação dentro da consciência dela, mesmo que ela esteja inconsciente naquele momento. Aquilo vai acontecer, porque ela participou da transição, chegou no momento que aconteceu um contato, isso é uma hipótese, né? Imaginando, aconteceu isso, ela estava naquele momento. Então, ela recebe a informação e fica armazenada, digamos, fica lá na sua consciência, e ela, mesmo que ela vá para outro planeta de terceira dimensão, em algum momento ela vai despertar e ela vai relembrar daquele momento da transição. Ela fala, foi na Terra que eu fiz a transição e tal. Aquilo vai emergir. Então a ideia não é prejudicar alguém ou beneficiar alguém. Isso não existe. Todos precisam conhecer, né? Conhecer mais de si mesmos. Então a semente fica plantada. Agora, o momento que ela vai germinar vai depender de cada um, do seu próprio processo interno, do seu plano de alma, enfim, de tudo que ele combinou de alguma maneira, né, o que ele planejou para si mesmo nessa jornada, e do momento em que ele está preparado para isso. Então, a questão do contato, para a gente desmistificar, tudo que a gente está fazendo aqui, todo o processo de expansão é um contato. Expansão de consciência é para um contato maior de nós com nós mesmos.
Para isso que a gente expande a consciência. Expanda a consciência para perceber mais e saber que existem outras vidas, outras civilizações, outros mundos, outras coisas, outra perspectiva. Então, está embutido dentro da expansão de consciência o contato com os nossos irmãos, né? Não são coisas separadas. Eu vou fazer expansão de consciência, depois eu paro, aí se chegar alguma coisa que eu não gosto, eu paro tudo, né? Não, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Muitas pessoas começam a fazer expansão de consciência, já tem um contato, já acontece não sei o que, já mudou. Por quê? Porque ela já estava no ponto e aquilo está tudo bem. Não tem nenhum mito ali. Já outras têm mais resistência, então precisa trabalhar as crenças. E é só isso. E quando as crenças são trabalhadas ao longo do autoconhecimento, ao longo do caminho, aí o momento entre isso, entre a manifestação e o encontro com as famílias, etc., de alma, é muito mais rápido, porque não tem nada bloqueando, não tem nada atrapalhando. Mas cada caso é um caso. Por isso que a manifestação disso em massa, ela é muito bem planejada, porque você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, e aí? Você vai fazer como? Quem que está consciente disso, quem que não está? Tudo isso é administrado de alguma maneira, porque cada um que desperta, cada um que faz uma parte do processo, que está no nível, já está sendo visto, já se sabe até onde aquela pessoa foi. A outra está no outro ponto, a outra está em outro. Então, tudo isso é orquestrado para que não se prejudique ninguém. Por quê? Porque a vida humana não pode ser colocada de lado. É a vida de cada pessoa. Então, o importante nesse momento é a gente ter a consciência do nosso processo interno, de mantermos o nosso trabalho interno para a gente chegar numa frequência que é concebível, que tá tudo bem, é normal. Então a mente já não cria mais obstáculos, e aí se você acontecer um movimento desse, você não vai entrar em parafuso, né? Porque você já vai saber do que se trata, porque tem milhares de pessoas falando sobre isso. Isso você já está sentindo as energias, mudanças de frequência significam justamente isso. Então você pega e traz tudo isso para dentro de si e já entende que de alguma maneira, é uma manifestação dessa realidade. Mudança de frequência é uma manifestação de uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, nós vamos encontrar outros seres. Porque se nós vamos viver uma nova Terra, com os mesmos seres, né? Não que a gente não vai viver com isso também, mas eles já não são mais os mesmos. Porque se eles saíram da terceira dimensão, fizeram seus processos para a quinta, eles já não são mais os mesmos. Já são seres divinos, já são seres que transcenderam determinados níveis. Então ninguém mais está igual. Nenhum de nós vai estar igual. Não tem como, porque em algum nível nós aprendemos mais de nós mesmos. Então a gente já vai se relacionar com os outros diferente. E esse é o objetivo da transição, e esse é o objetivo que se fala, né? O objetivo superior da nova vinda de Cristo, né? Que é a despertar do nosso Cristo interno, de a gente reconhecer que a gente tem que fazer esse trabalho, porque ninguém vai fazer por nós. Então, vamos abraçar, né, esse momento, entendendo que ele está chegando num ponto aí de culminação dessas coisas, mas não sabemos exatamente quando, nem como isso vai acontecer. Mas a gente tem que ter em mente que sempre as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Sempre. E sempre vai ser para um bem maior. Por quê? Porque é algo que eleva os seres. Então, algo que eleva os seres, que leva os seres para um outro nível de vida, sempre vai ser positivo. O que acontece que pode ser negativo não é por conta desse processo, é por conta da resistência humana em aceitar o processo. Então, as catástrofes acontecem porque o ser humano resiste à mudança. Gratidão.